Bom dia, mais um programa Questão de Direito. O assunto de hoje é um assunto importante. Nós vamos falar sobre guarda e também regulamentação de visita. Nós vamos quebrar diversos boatos, lendas jurídicas. Quando eu falo de guarda no direito brasileiro, a guarda de menor, eu estou falando algo, que existe diversas invenções jurídicas aí. Então vamos em primeiro lugar, encaixar isso na realidade. No Brasil nós temos duas guardas, hein? Existe a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Quando eu falo da guarda unilateral, já foi a regra no passado. No passado, a guarda unilateral era a regra. Mesmo num divórcio, numa separação, o casal, um dos dois ficava com um filho, com a guarda unilateral. Hoje não. A partir de uma lei, que o professor vai mencionar já já, a partir da existência da guarda compartilhada, o direito brasileiro, a doutrina e a jurisprudência tem o entendimento que a guarda compartilhada é a regra. Então deixa de ser a regra compartilhada e passa a ser a regra a guarda compartilhada. Professor, o que é guarda em relação a um filho? Guarda é responsabilidade, hein? Diversos doutrinadores trazem o conceito de guarda, mas fugindo do juridiquês e deixando mais simples, mais fácil. Guarda é responsabilidade. Quem tem a guarda? Quem tem a guarda, se for unilateral, tem a responsabilidade sobre a criança. A regra hoje, a guarda é o quê? Compartilhada. Então, se é compartilhada, ela é dividida. O pai e a mãe terá a guarda compartilhada, terá essa divisão, 50% cada um, sobre a guarda da criança e do adolescente. Quero lembrar que a guarda também vale para o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Pela resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, também é possível. É possível, sim, a guarda entre pessoas do mesmo sexo. Completamente possível. Quando fala de guarda, olha só que interessante. No passado, nós tínhamos a guarda compartilhada, que não era tão aceita assim. E muita gente confunde a guarda compartilhada com guarda alternada, que é outra coisa, hein? A guarda compartilhada quer dizer que o pai e a mãe têm a mesma responsabilidade perante aquela criança e adolescente. Ou seja, guarda é responsabilidade. Guarda alternada é uma guarda que não pegou no Brasil, hein? Apesar de alguns doutrinadores fazerem confusão em relação ao tema, a guarda alternada não é uma realidade no Brasil. Quando eu falo de guarda alternada, é uma realidade em outros países, como o direito americano. Para traduzir a guarda alternada, a criança põe a mochilinha nas costas, vai na casa do pai e fica 15 dias. Depois atravessa a rua e fica na casa da mãe mais 15 dias. Isso no Brasil não acontece. Nós temos o quê? Alguns acordos, algumas exceções, através de acordo, algo consensual, que o pai e a mãe acabam criando a criança, o adolescente desse jeito. Mas isso é uma exceção, é um verdadeiro acordo homologado pelo pai e pela mãe. Cada caso será analisado de forma concreta. Então é uma verdadeira exceção. Afirmo para você que a guarda alternada no Brasil não existe, hein? O que nós temos é a guarda compartilhada. E a guarda é responsabilidade. Quero lembrar também que, independente da guarda ser compartilhada ou unilateral, existe uma situação importante que a gente precisa conversar, hein? Apenas um dos dois, o pai ou a mãe, será o guardião. Guardião. Por mais que a guarda seja compartilhada, um dos dois será o guardião. Ou seja, a criança e o adolescente vai residir ou com o pai ou com a mãe. Por mais que a guarda seja dos dois, porque é compartilhada, 50% de responsabilidade para cada um, fato é que o guardião é um só, justamente para não criar um vínculo de guarda alternada, para não parecer com a guarda alternada, que é proibida no Brasil, não foi aceita pela doutrina e pela jurisprudência. Professor, então, quando eu quero mudar de guardião, posso fazer isso? Pode fazer. Hoje, atualmente, nós temos uma ação de mudança de guardião. Não mexo na guarda, mas altero sim o guardião. Então, se a guardiã é a mãe, eu passo para o pai se torna guardião. E o inverso é verdadeiro. Então, guardião não tem nada a ver com guarda, hein? Guardião é o local físico que a criança ou adolescente reside. Quando nós falamos de guarda compartilhada, a responsabilidade é sempre dos dois. Guarda assim, guarda é igual responsabilidade. Aí fica muito mais fácil de entender. Responsabilidade é igual guarda, tá? Isso que é importante você saber. Quando nós falamos aqui de guarda, olha só, tem várias situações importantes. Nós temos o Código Civil que trata da guarda, o artigo 1583 do Código Civil, vai tratar de guarda. É importante também lembrar do princípio do interesse do menor, hein? Em relação à guarda ou visita, sempre a justiça brasileira vai ver o interesse do menor, o bem-estar do menor. Então não adianta o pai falar, não, quero que a mãe venha visitar meu filho, ou a mãe falar isso, né? Não pode, porque prevalece o princípio do interesse do menor. Se a visita do pai ou da mãe faz bem para o menor, vai ser feita, né? Segundo a jurisprudência e a doutrina brasileira.
salvo exceções em casos atípicos, quando realmente o pai e a mãe oferecem risco à criança. Aí essa visita ela vai ocorrer de forma aí realmente acompanhada, mas é uma outra situação que a gente vai falar já já, tá? Outra coisa também, quando eu falo de guarda, é importante falar da lei que trouxe a guarda, né? Então a lei 11.698 de 2008, 11.698 de 2008, trouxe e regulamentou a guarda compartilhada no Brasil. Então essa lei que modificou a situação de guarda. Quando a gente fala de guarda também aparecem os fundamentos na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 1, e no artigo 226 da Constituição Federal, que é realmente a nossa legislação a mais importante do Brasil, né? Nós temos também, vinculado à guarda, o poder familiar. Esse poder familiar só pode ocorrer... Professor, como assim poder familiar? O pai e a mãe, quando a criança nasce, tem o poder familiar, é isso mesmo. O poder de cuidados, obrigações, direitos e obrigações. Professor, quando que ocorre a perda desse direito? Então, olha só, nós temos um artigo que vai regulamentar isso também. Nós temos um artigo aqui, que é o artigo 1635 do Código Civil, vai tratar da extinção do poder familiar. Quero lembrar a você que a extinção do poder familiar, ela acontece em poucas situações. O falecimento dos pais, né, ou do pai e da mãe, também emancipação, lembrando a você que nós temos 3 emancipações. Nós temos a emancipação legal, aquela prevista em lei. Trago como exemplo o casamento do menor. Também não só o casamento, mas concurso público, quando o sujeito tem a posse do concurso público, desde que seja aí menor, menos que 18 anos, mas passou no concurso público, ele tem o direito de ser emancipado. Aparece também situação financeira, hoje não é difícil, com o mundo do funk, o mundo sertanejo, jogador de futebol. Então, se ele tem menos que 18 anos, mas tem uma situação financeira independente dos pais, ele consegue emancipar também, isso é importante você saber, e também a colação de grau em curso superior. Esses motivos são motivos taxativos que o próprio Código Civil faz com que o sujeito seja emancipado, por lei, né? Nós temos ainda a emancipação judicial, aquela que vai parar na justiça, o pai quer, a mãe não quer, e temos a emancipação também, a chamada extrajudicial, que também é aquela voluntária, ou seja, o pai e a mãe querem emancipar o filho a partir dos 16 anos, o filho tem que ter mais que 16, menos que 18, para que ele possa ser emancipado. Emancipar quer dizer o quê? Adiantar a capacidade. Eu estou adiantando a capacidade do sujeito. Diferente da interdição, que eu estou extinguindo a capacidade da pessoa. Se eu tenho um parente que desenvolve Alzheimer, eu posso fazer não a emancipação, mas sim a interdição, para que ele tenha um representante legal, para que possa aí representá-lo perante os direitos civis, né? Então, por isso nós temos o Instituto da Emancipação e o Instituto da Interdição. Eu sempre coloco em aula isso, né? Faço essa analogia, porque ele antecipa a capacidade, o outro ele tira a capacidade. Isso é perfeitamente possível e envolve direito de família, envolve poder familiar, então tem tudo a ver com guarda também. Vamos lá, vamos voltar aqui, olha só que interessante, hein? Ainda aparece também alguns fundamentos importantes. Independente do poder familiar, em caso de divórcio, ele não é extinto. Quando eu falo poder familiar, por mais que o pai e a mãe venham a se divorciar, se separar, até numa dissolução de não estável, que nós conversamos até no programa anterior, é importante que o filho não tem nada a ver com isso, né? Então não posso vincular o poder familiar, a guarda da criança, com o divórcio, né? Ninguém perde nada. Na verdade, fica a regra que é a guarda compartilhada. Nós temos o artigo 1636 do Código Civil, que as novas núpcias não perde o direito de visita ou o direito de guarda. Então ele regulamenta isso, é importante. Ainda temos o artigo também 1579, divórcio não tem influência em relação aos deveres dos pais, também não vai alterar. Isso também previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 33, tá? Então é importante falar sobre isso. Então guarde isso, hein? Quando eu falo de guarda, guarda é o quê? Responsabilidade. Responsabilidade do pai, da mãe, com o menor, com o adolescente. Essa responsabilidade, segundo a legislação brasileira, nós temos 2 espécies de guardas. A guarda compartilhada e a guarda unilateral. A unilateral já foi a regra, hoje não, hoje é a exceção. Pois a regra é o quê? A guarda compartilhada. Isso envolve também nos alimentos, né? Porque se a guarda é compartilhada, a responsabilidade dos dois, isso também envolve no valor do pagamento da pensão alimentícia. Certamente, por quê? Porque se a responsabilidade é dos dois, os dois vão ter que arcar com o sustento e a sobrevivência aí do filho, né? Seja criança ou adolescente. Então, fato é que isso mudou o cenário da pensão alimentícia também. Pensão alimentícia é aquela ação de alimentos para regularizar a questão da pensão alimentícia. Lembrando que a ação de revisão de alimentos é para aumentar ou diminuir o valor da pensão alimentícia. Depende muito da necessidade e possibilidade dos pais, né? Isso é muito importante deixar claro,
porque pensão alimentícia, o grande fundamento é o binômio, necessidade e possibilidade. Possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe. Nós temos também a execução de alimentos, é uma ação pertinente para aquela situação quando o pai ou a mãe não paga a pensão alimentícia. O nome da ação é a ação de execução de alimentos. Eu vou executar sob pena de penhora ou de prisão, né? A prisão, um aluno me perguntou semana passada, será que seria o caso, a mulher pode ser presa também? Também, porque não é só o homem, né? O homem ou a mulher, aquele que tem a obrigação de prestar alimentos, se ele não pagar, cabe o pedido aí de execução de alimentos, que pode ser pena de prisão. Então isso é uma realidade sim, tanto o homem ou a mulher pode ser preso. Fato importante também, se eu quero deixar de pagar a pensão alimentícia, eu preciso ter provas. Provas que acabou a possibilidade, a necessidade. A ação de exoneração de alimentos é a única que coloca fim à obrigação alimentar, hein? Não existe, avise o seu colega, avise o seu amigo, não existe essa questão de pensão alimentícia acabar de forma automática aos 21, 24 anos, se faz faculdade, isso não existe, isso é boato, hein? No Brasil é uma realidade, nós temos pessoas que pagam pensões alimentícias para filhos de 35 anos, é uma realidade no nosso país. Porque enquanto não cabe, enquanto não encerrar a possibilidade do pai ou da mãe de pagar e a necessidade do adulto, não precisa ser criança, não precisa ser adolescente, ele vai receber pensão. Para que eu consiga a exoneração no nosso país, nós temos que fazer o quê? Provar a falta de possibilidade de quem paga e a falta de necessidade. Se não provar isso, não consegue. É uma realidade. Nós temos vários casos de pessoas com 35 anos que ainda recebem pensão alimentícia do pai e da mãe. Isso é uma realidade. Então, cuidado aí. Olha só, voltando aqui, hein? Saindo agora da questão de guarda, que é a questão de responsabilidade, você já sabe que no Brasil só tem duas. Aquela alternada, a gente vê muita gente comentando, mas não tem no Brasil, hein? Existe o quê? Um acordo feito e aí existe uma situação semelhante à guarda alternada, mas a alternada de fato nós não temos. Não foi reconhecida, não foi bem recebida no Brasil, segundo a doutrina e segundo a jurisprudência. Vamos falar agora de regulamentação de visita, hein? Professor, por que o tema é conexo aqui no programa Regulamentação de Visita? Porque tem muita gente que confunde guarda com visita, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Guarda é um direito de quem? Do pai e da mãe. Tem o poder familiar, em regra compartilhada. Se existe uma situação atípica hoje, poderá ser unilateral, tá? Poderá, porque eu falo que tem que ser exceção. Guarda é responsabilidade que nada tem a ver com o guardião. Guardião, a criança vai morar com o guardião, pode ser o pai ou a mãe, não tem nada a ver com guarda. A guarda pode ser perfeitamente dos dois. Visita é outra história. Visita é um direito do pai, é um direito da mãe e hoje também direito dos avós, hein? É isso mesmo, os avós podem ingressar com uma ação pedindo a regulamentação de visita, em aquelas situações que a mãe ou o pai negam o direito de visita dos avós. Isso é perfeitamente possível. O que a gente vê por aí também, conforme a jurisprudência, os tios podem se socorrer ao Poder Judiciário para lutar, para conseguir a conquista do direito de visita ao menor, né, do seu sobrinho. Isso é perfeitamente possível. Então, cuidado. Regulamentação de visita é outra coisa, hein? E quando a gente fala de regulamentação de visita, olha que interessante, o nome da ação também é diferente. Enquanto lá na guarda nós temos a ação de regulamentação de guarda ou modificação de guarda, é uma ação para mudar a guarda compartilhada para unilateral ou vice-versa. Aqui nós temos a ação que tem a nomenclatura correta, ação de regulamentação de visita. Professor, o que é essa ação de regulamentação de visita? Essa ação é uma ação que cabe uma tutela provisória, ou seja, uma liminar, para que você consiga ver seu filho. Ver seu filho, tanto numa situação que existe uma proibição, ou ainda o seu filho está com outras pessoas que não seja o pai e a mãe, acontece, é um direito que cabe liminar. Esse direito, vou regulamentar, como o próprio nome diz, regulamentar a visita, os horários, os dias, as férias, tudo vai ser analisado, tudo precisa de provas, ao caso concreto, mas é um direito do pai e da mãe. Olha só, trazendo a lei para você aqui, tá bombando as perguntas aqui, hein? Professor, então os avós também têm direito de visita? Sim, é novidade, hein? É a Lei 12.398. Anota aí, Lei 12.398, uma lei recente, ela é 2011. Os avós também possuem o direito de visita, isso é uma realidade no nosso país. Então os avós também possuem o direito de visita e isso é importante você saber. Olha que interessante, ó. Segundo a jurisprudência, segundo a doutrina, quando você não deixa o pai ou a mãe visitar o seu filho, porque você é o guardião, e nós sabemos que tem casos e casos, o professor não está dando opinião aqui, porque essa questão familiar precisa analisar cada caso, precisa ver o que está acontecendo. Então vale a pena analisar o caso concreto. Mas a mãe ou o pai que nega o direito de visita do filho sem motivo, cuidado, hein? Sabe por quê? Você está praticando um conceito que é chamado de alienação parental. Algo novo, hein? Professor, o que é a alienação parental? Você está mexendo com a estrutura psicológica da criança, é isso mesmo. Você está deixando que o pai visite a criança, que a mãe visite a criança, quando não tem motivo, esse motivo não é provado,
você está cometendo alienação parental. E a alienação parental, futuramente caberá uma ação de indenização, chama ação de indenização por alienação parental, ou ainda será a tese utilizada para a mudança de guarda. Tem até lei falando sobre isso. Então vamos lá. Olha só, a lei que vai tratar de alienação parental, que inclusive esclarece que é a falta negativa do direito de visita do pai ou da mãe ou dos avós, é causa de alienação parental, tá aqui, ó. É a lei 12.318, 2010. Essa lei trata, sim, de um assunto importante, que é a alienação parental. Alienação parental é você induzir. Professor, o que é alienação parental? Nunca entendi isso. É induzir a criança. Vou dar um exemplo aqui, ó. Isso cabe pro pai e pra mãe. O pai e a mãe chegam na criança e falam, ó, seu pai vai vir te buscar, mas ele não gosta de você. Sua mãe vai vir te buscar, mas ó, ela vai te largar na Dutra. Cuidado, a criança começa a chorar, né? Chega o pai, chega a mãe e fala assim, pai, mãe, eu não quero ir, aquele escândalo. Por quê? Porque foi induzido a erro. Criou uma situação negativa, né? Envolveu o sentimento, o lado psicológico da criança. Isso é chamado de alienação parental. Alienação parental, para ficar didático, para você explicar, para você entender, é igual ao que? Induzimento a erro. Alienação parental igual a induzimento a erro. Eu estou induzindo a criança a erro. Ou seja, eu estou fazendo mal para o meu filho. Isso, realmente, hoje, existe uma punição, sim. Talvez a mudança de guarda, talvez também uma indenização por alienação parental. Fique atento a esse assunto, é muito importante, muito atual, hein? Volta para cá, olha só. Então, guarde isso, hein? A justiça brasileira em relação ao direito de família, ao menor, prevalece o princípio, ó, que é o princípio do interesse do menor, hein? Então, a justiça brasileira, ela não quer ver a opinião da mãe, a opinião do pai. Em casos que envolvam criança, adolescente, ela quer ver o interesse do melhor, o que é melhor para o menor, tá? Então, esse é um princípio muito importante aí, que a lei trata desse assunto. Olha só, então, muita coisa, assunto importante. Chegou o grande momento, tá bombando de pergunta, vamos lá. Minha ex-mulher não me deixa ver meu filho e eu pago pensão certinho. O que posso fazer? O direito de família, ele é muito... tem que tomar muito cuidado, né? Para não te induzir a erro, para não botar fogo na relação. Então, com muito respeito, cada caso concreto é um caso concreto. Mas pelo que você está me falando aqui, é um direito seu. Se a esposa não deixa você visitar o seu filho, o que você pode fazer sim, buscar um profissional da área para que ele ingresse com uma ação chamada ação de regulamentação de visita e peça dentro dessa ação uma liminar para que você consiga visitar seu filho. Por que eu falo isso? Salvo exceções, é um direito do pai, é um direito da mãe, é um direito de visitar. Se existe uma situação atípica, onde existe o uso de droga, realmente uma insegurança para a criança, aproveitando o princípio do interesse do menor, onde a criança está correndo risco, porque a criança talvez não fale, a criança talvez não tenha o desenvolvimento mental completo, então essa criança não consegue se defender. Se o pai e a mãe colocam em risco, claro, existe sim uma negativa desse direito de visita, e se existir, se acontecer, será com a visita acompanhada. Isso é uma exceção, tá bom? Mas se é um caso realmente que está ocorrendo uma abusividade por parte da mãe e do pai, cabe essa ação de regulamentação de visita. E vou dizer uma coisa, hein? É muito difícil você perder essa ação, porque é um direito seu. Mais que direito seu, é um direito do teu filho, tá? Então fique atento em relação a isso. Importante você saber aí. Um abraço para você. Como fica a pensão alimentícia na guarda compartilhada? Existem diversos fundamentos. Se a guarda é compartilhada, a mãe tem que arcar com 50% ou o pai com 50%. Nós sabemos sim, é uma realidade. Quem é o guardião da criança tem muito mais gasto. Quando a criança convive conosco, para cuidar dessa criança, o custo é muito maior do que aquela pessoa que só visita, né? Então tem que ter o quê? Tem que ter um bom senso em relação a isso. Mas o que muda em relação à pensão alimentícia, que a pensão alimentícia não é realmente a totalidade, né? Não, eu não vou arcar com 100% dos gastos da criança e do adolescente. Não. Se é compartilhada, o outro que não tem a guarda, ou melhor, o outro que tem a guarda compartilhada terá que arcar também. Então existe uma discussão em relação aos valores, é o que vai mudar em relação à pensão alimentícia em cada caso concreto, tá bom? Um abraço para você, bacana a pergunta. Olha só, o Adolfo faz outra pergunta aqui, gostou do assunto, hein? Em uma guarda compartilhada, se a criança se recusar a ir para a casa de um dos pais, está na lei? Adolfo, aí que tá. Será que a criança não quer ir porque está sendo induzida? Pode ser uma alienação parental, está sendo induzida a erro, porque se a mãe ou o pai fica falando, não vai com teu pai, não vai com a tua mãe, ela não gosta de você, a criança pega medo, né? Nós sabemos que tem essa situação. Ou ainda, se existe uma relação onde o pai ou a mãe ficou afastado da criança por mais de 6 meses, 2 meses, a criança também perdeu aquele convívio. Então, para reassumir aquele convívio vai demorar um pouquinho. Então tem que ser feito tudo com bom senso, mas a legislação, mesmo assim, dá o direito de visita ao pai, à mãe,
quando existe a negativa de visita, porque é um direito do pai, da mãe e do menor, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Qual a diferença da pensão na guarda compartilhada com a unilateral? A pensão alimentícia é baseada na necessidade e possibilidade. Não importa a situação fora disso. A guarda compartilhada e unilateral, ela tem uma ligação sim, porque se a guarda é unilateral, pode ser que seja utilizado como tese dentro da ação de alimentos uma proporção maior da pensão alimentícia. Se a guarda é compartilhada, essa pensão não que vai ficar sobre a responsabilidade total de quem não tem a guarda, né? Ou melhor, quem não tem como guardião o filho, mas envolve sim em teses dentro da ação de alimentos ou de revisão de alimentos, mas é cada caso concreto. Não temos uma diferença muito grande em relação unilateral e compartilhada, porque o grande binômio dessa ação de alimentos é a necessidade da criança, do adolescente, e a possibilidade do pai e da mãe. Então é isso que vai envolver, isso que vai mexer nos valores. Mas é utilizado como tese, quando a guarda é compartilhada, uma pensão menor, porque é a responsabilidade dos dois. Menor que eu falo, não quer dizer que seja meio a meio, porque quem é o guardião sempre tem um gasto maior com o adolescente e a criança. Tem que ser analisado cada caso concreto, tá bom? Um abraço pra você, boa semana, sucesso, hein? Tchau!